Pessoal, dentro desses três desperdícios, então, eu vou estar disponibilizando para vocês três vídeos, falando primeiro sobre muda, depois sobre mura e depois sobre muri. O segundo desperdício que eu vou estar mostrando para vocês, de uma forma um pouco mais didática e explícita, para que vocês compreendam bem como é que ele é identificado e como a gente pode encontrar ele em diferentes momentos e em vários contextos, é o desperdício chamado mura, e nesse caso ele tem uma relação direta com desbalanceamento e desnivelamento da minha programação da produção. O desbalanceamento, você sabe, ele tem relação direta com o posto de trabalho, e o desnivelamento tem relação direta com a programação da produção e prazo de entrega. Então, todos os desperdícios que têm relação com esse tipo de dificuldade de manter um ritmo, uma sequência, uma produção estável, é tratado como mura. É um desperdício, segundo o M, e que tem impacto direto, obviamente, na produção e insatisfação do cliente, porque eu vou atrasar a entrega. Pelo menos isso, né? Mura. Como é que nós enxergamos esse desperdício dentro de uma linha de produção? Aqui nós temos uma situação que tem relação com as variáveis do nosso processo interno, não tem a ver com questões do cliente, né, por alterações de pedidos, volume de peças sendo compradas ou produtos comprados, carteira de itens ou qualquer coisa relacionada ao cliente, né? O cancelamento de pedidos, não tem nada a ver com isso. É instabilidade de processo, tá? Geralmente, o que nós temos numa linha de produção? Nós temos lá um posto, né? Posto 1, depois nós temos posto 2, posto 3, posto 4 e assim por diante, tá? Dentro dessa linha de produção, nós vamos ter o que? Nivelamento da produção, que é, por exemplo, se a minha linha produz X, Y e Z, esses são os produtos, tá? Quando eu falo sobre nivelamento, eu estou falando em produzir, por exemplo, quantidades de produtos de acordo com o prazo de entrega. Então, se eu tenho diferentes prazos de entrega, eu vou organizar minha produção da seguinte forma: X, X, Y, Y, Z, X, Y, X, X, Z, Z, por exemplo, Y de novo, aí X, Z, Z, e assim por diante, né? Eu tenho o que com isso? Produção de conjuntos ou quantidade de peças Y, aqui de novo, né? Isso quer dizer que nesse ponto eu tenho setup. Aqui eu vou ter setup na minha linha de produção, né? Toda vez que eu tiver outro produto sendo fabricado, eu vou precisar fazer setup. Isso aqui tem relação com o tempo, tá? Eu vou produzir por X tempo essa quantidade de produtos X, né? Depois eu tenho um outro tempo produzindo Y, depois eu tenho um outro tempo produzindo Z. Agora, cada um tem o seu tempo específico de produção, tá? Bom, o nivelamento, ele é diretamente ligado a prazo. Então, eu vou ter aqui prazo de entrega, tá? O que define o meu nivelamento da produção são os prazos de entrega, ou seja, eu vou organizar X, X, Y, Y, Z, X, Y e X, X de acordo com as datas de entrega, porque nessa organização que eu tenho aqui, teoricamente eu estou fazendo 2x e entregando dentro do prazo. O próximo item que eu tenho que entregar dentro do prazo é o Y, 2 unidades Y, então Y. Quando eu termino YY, eu vou fazer Z porque está na vez dele ser entregue. Porque o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, a produção e organizar a produção da seguinte forma: eu quero evitar o setup. Eu quero evitar esse setup daqui, ó, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou produzir 2x mais esse x e mais esse x aqui. Então eu vou produzir assim: x, 5x, né? Eu produzi 5x e eu vou no setup. Depois eu vou produzir o y.
y, y. Ah, mas eu não quero fazer setup de novo, então eu vou produzir mais um y pelo menos. Tá, ok. Aí eu faço um setup, aí eu vou produzir o z. Produzir o z, depois os outros dois z. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu reduzi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 setups. Aqui eu fiz só 3 setups, né? Eu fiz 50% do setup. Só que o que acontece? Numa linha de tempo, x-tempo, tempo para 2x, aqui eu deveria estar entregando y e aqui eu deveria estar entregando z. Então, esses 3x aqui, ó, eles são o quê? Estoque. Estoque. E esse y e esse z são o quê? O que eles passariam a ser? Atraso. Né? Porque eu, ao invés de fazer y e z, eu fiz x. Né? Eu acabei antecipando esses 3x, gerei estoque, imobilizei o meu capital dentro da minha empresa e atrasei y e z. Então, pior ainda, né? Eu vou fazer 3y e depois só vou fazer 3z. Ou seja, eu tenho um atraso... Desculpa. Eu tenho um atraso significativo no meu, principalmente nesse z aqui, tá? Aí, nesse caso, eu teria uma produção desnivelada, tá? Isso é a questão do nivelamento de produção. Bom, outro ponto importante que nós temos é balanceamento. Balanceamento da produção. Aqui tem uma relação direta com postos de trabalho. O que seriam os postos de trabalho? É onde o operador está executando a atividade dele lá. Então, se a gente voltar para essa linha de produção aqui, na teoria, eu deveria produzir alguma coisa nesse item aqui. Digamos que eu produza x, né? Quando eu terminei de produzir x, esse x vem para cá, né? Esse é o x'. Quando o x' saiu daqui e veio para cá, eu entro com matéria-prima, de novo, para começar a produzir o x duas linhas. Quando eu terminei o x' aqui, eu vou passar esse x' para cá, né? Aí ele vem aqui, x'. Esse x' que foi produzido veio para cá, agora vai ter um x duas linhas. Esse x duas linhas vem para cá. Quando eu termino esse x', eu venho para cá, ele vem aqui, e esse x duas linhas vem para cá. Quando eu termino de produzir aqui, ele vem para cá, vira x duas linhas, e aqui eu já tenho que ter x três linhas. E aqui também x3', e aqui x 4 linhas. Ou seja, isso é balanceamento, é ritmo de produção. Eu tenho um fluxo contínuo de produção. Então, o que acontece? Quando eu tenho algo que não funciona dessa forma, quando a minha linha de produção não funciona dessa forma como eu mostrei aqui, mas ela funciona da seguinte forma, eu tenho aqui o meu x', quando ele sai para cá, ele gera estoque, x', depois eu tenho x duas linhas, e eu tenho x três linhas. Né? Aqui eu continuo recebendo matéria-prima e produzindo isso. Quando ele vem para cá, o x' veio para cá, aí eu tenho aqui x duas linhas, 3 linhas, 4 linhas. Mas o que acontece? Esse posto 2 aqui, ele é um gargalo, ele é um gap de produção, e ele não consegue dar o mesmo ritmo que eu tenho aqui. Ou em algum momento aconteceu isso porque o meu operador diminuiu o ritmo da produção, ou porque quebrou a máquina, ou teve alguma outra dificuldade no processo produtivo, e aí eu tenho o chamado desbalanceamento. Agora, eu ter desbalanceamento por gargalo justificado é uma coisa, agora eu ter desbalanceamento por gargalos não justificáveis é uma outra situação. Então, o que eu preciso deixar bem claro é assim, o motivo de desbalanceamento ele pode ter relação com mau dimensionamento do processo, né? Falta de recursos, ou ter relação com os meus recursos, né? Por exemplo, máquina quebrada. Toda hora tem uma máquina quebrada. Isso quer dizer, as situações são diferentes, né? Quando eu faço um mau dimensionamento dos recursos e digo, não, vamos produzir assim mesmo, é uma situação. Agora, quando eu tenho
situações imprevistas, eu tenho uma outra dificuldade acontecendo aqui. Então, assim, o desperdício do nosso conceito de Mura é isso. É quando eu tenho variáveis internas dentro do meu processo, sejam elas relacionadas a nivelamento ou ao balanceamento da minha produção, ou ainda por fatores que são alheios àquilo que tem relação com balanceamento e nivelamento e, por consequência, gera o desbalanceamento, que nem parada de máquina por quebra, são fatores internos da organização, não tem relação com problemas do cliente ou alterações feitas pelo cliente, e com isso eu tenho necessidade de trabalhar em cima dessa resolução desse desperdício. Porque toda vez que eu tiver máquina quebrada e não aplicar uma manutenção efetiva nesse caso aqui, eu vou ter uma repetibilidade do problema e eu vou continuar tendo esse desperdício no meu processo, tá bom? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar, fazer parte desse trabalho da Impegno Engenharia, professor Cirnei, dedicado à engenharia de produção. Obrigado por estar acompanhando esses nossos vídeos, onde a gente fala sobre os 3 M's, que são os desperdícios Muda, Mura e Muri, dentro do conceito de Lean, e com certeza são temas importantíssimos que toda empresa deveria dar atenção, ter cuidado e prestar atenção naquilo que está acontecendo no seu processo. Então, você que é gestor, você que é engenheiro de produção e está envolvido de alguma forma com o processo de melhoria contínua, dê atenção para esses 3 pontos. Onde eu tenho retrabalhos, excesso de retrabalhos, muita alteração, muita instabilidade no meu processo produtivo, ou ainda sobrecarga de equipamentos ou recursos diversos que eu tenho numa linha de produção. Porque se você tiver um deles, é bem provável que você tenha os outros 2 também e não tenha se dado conta disso ainda. Então, leve em conta esses 3 conceitos, pratique esse exercício dentro da sua empresa, faça um mapeamento e verifique se de fato você não tem um deles ou os 3 deles impactando em diversas formas de prejuízo que a tua empresa pode ter, que é custo, atraso, retrabalho, energia despendida de forma desnecessária, tá bom? Um abraço a todos, obrigado por nos acompanhar e fica aquele abraço a todos vocês e mais uma vez, quem quiser compartilhar o nosso trabalho, fica à vontade e se inscreva no nosso canal também, porque estamos aí para contribuir. Um abraço!